Nós teremos agora o nosso próximo painel. Ele tem como tema a sustentabilidade e a transição energética. Os nossos painelistas, eles vão falar sobre atender às necessidades presentes sem comprometer a capacidade das futuras gerações, equilibrando os aspectos econômicos, os aspectos sociais e ambientais. Para isso, a Esfera Brasil convidou para estar conosco nesse nosso próximo painel o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Seja bem-vindo ao palco. Ministro, seja bem-vindo, por favor. A ministra para a Transição Energética da França, a Agnès Pannier-Runacher, infelizmente ela teve um imprevisto momentos antes aqui do início do nosso fórum e infelizmente não poderá estar conosco, mas nós vamos receber também nesta ocasião a senhora Brune Poisson, chefe de sustentabilidade do Grupo Accor e ex-ministra da Transição Energética do presidente Emmanuel Macron. Seja muito bem-vinda. Vamos agora convidar também para subir ao nosso palco e participar do nosso próximo painel o governador do Pará, Helder Barbalho. Governador, seja bem-vindo. Por favor, queira se acomodar. A gente vai fazer um pequeno ajuste aqui no nosso palco para que o governador fique, por favor, na direção da foto dele, o ministro para cá, apenas aqui a Bruno, que vai ficar na direção da Agnès. Já que tivemos esse imprevisto aqui na nossa programação. E vamos agora receber o fundador da Systemic, Jeremy Oppenheim. Seja bem-vindo. E também estará conosco neste painel a vice-presidente executiva da ENGIE, a Cécile Prévost. Seja bem-vinda. Para fazer a mediação do nosso próximo painel, nós teremos o jornalista Américo Martins. Américo, seja bem-vindo. Prazer ter você aqui conosco. Sejam todos muito bem-vindos. Reforço aqui que as perguntas aos nossos painelistas podem ser enviadas através desse QR Code disponível a todos vocês. Bom painel. Alô, alô. Oi. Muito boa tarde a todos. Um prazer estar aqui mediando esse evento. Prazer falar com todos vocês várias perguntas. Acho que esse tema, sustentabilidade, é muito importante na agenda tanto da França como do Brasil. Então, muito importante a gente ter esse debate e esclarecer alguns pontos aqui. Eu queria fazer a minha primeira pergunta para o ministro Alexandre Silveira. Ministro, muito boa tarde. O senhor deu uma entrevista recentemente ao jornal Financial Times, no Reino Unido, o principal jornal de economia do mundo, em que o senhor disse que não havia uma contradição entre explorar, eventualmente, petróleo na margem equatorial, na bacia do Rio Amazonas. Isso causou uma certa polêmica. Não havia uma contradição entre isso e o Brasil ser um líder na transição climática, com todo o potencial que o Brasil tem. Queria que o senhor explicasse porque causou um impacto muito grande em setores do meio ambiente. Mas como é possível fazer isso preservando a Amazônia? Primeiro, cumprimentar a todas e a todos, parabenizar o João Camargo por promover sempre esses encontros do meio empresarial com nós, do setor público. Eu vejo de forma muito cristalina que a única forma de se alcançar os objetivos que são comuns entre o desenvolvimento econômico com frutos sociais e a sustentabilidade é o diálogo permanente. É o diálogo que nós, em especial, vivemos um momento
de solo muito fértil no Brasil, liderados pelo presidente Lula, que volta a dialogar não só internamente, mas volta a dialogar com o mundo, o que é fundamental num mundo globalizado que nós vivemos. Não existe economia isolada. E eu disse realmente no Financial Times que não existe nenhuma contradição, é exatamente o contrário. Nós, do Brasil, já somos, e temos que nos orgulhar disso, o grande líder da transição energética do planeta. Nós temos 88% da nossa matriz de energia elétrica limpa e renovável. Temos 11% da água doce do país, então as nossas hidrelétricas são exemplos para o mundo. Estamos crescendo fortemente na energia solar, o sol que tanto castigou o povo do Jequitinhonha, do Mucuri, do norte do meu estado, Minas Gerais, e do Nordeste brasileiro. Hoje é uma grande fonte de energia no Brasil. A energia solar, a energia eólica e a energia da biomassa, em consequência também de outra grande vocação do Brasil, que é o agronegócio brasileiro. Então, nós temos grande volume, em especial os subprodutos do etanol. Então, nós temos grande energia da biomassa e nós estamos fazendo, num primeiro momento, nosso papel, que é fortalecer o já conhecido Sistema Integrado Nacional de Rede de Transmissão. O Brasil tem 180 mil quilômetros de rede de transmissão no país, ou seja, um único estado da federação, dos 27, num país com a dimensão territorial que nós temos, um país transcontinental, só tínhamos Roraima. Tive a alegria com o presidente Lula de ir lá no estado do Amazonas, em Parintins, dar ordem de serviço. A Eletrobras já está fazendo a interligação entre Manaus e Boa Vista, portanto, nós teremos todo o país interligado, e o próximo caminho, com certeza, que daremos é a integração da América do Sul do ponto de vista energético, não só do ponto de vista da energia elétrica, que nós já temos com a Argentina e com o Uruguai, e temos um exemplo claro da importância dessa integração agora, quando nós tivemos a bonança hídrica e estávamos vertendo água em Itaipu e em Furnas, nós importamos mais de 500 milhões de reais para esses dois países, minimizando a conta de energia do país. E respondendo efetivamente essa pergunta, a grande força do Brasil, a grande força motriz da economia do setor energético nacional é a sua pluralidade. Então, nós temos que trabalhar com essa pluralidade, fortalecer essa pluralidade, como eu disse, nos orgulhar dela, mas trabalharmos para que ela se torne ainda mais vigorosa, como eu disse e repito, equilibrando o desenvolvimento econômico com frutos sociais, porque de algo que nós não podemos nos afastar jamais é de uma realidade. Nós temos que combater a desigualdade, é a grande propósito do nosso governo. Gerar emprego e renda, gerar oportunidade. Como é que nós vamos gerar? Na sinergia e no diálogo permanente com o setor privado. E a questão da margem equatorial, que teve a infelicidade de ser batizada pela ANP como Foz do Amazonas, nada tem a ver com Foz do Amazonas, é importante se destacar isso, aquele bloco leiloado em 2014, sob a égide, está aqui o ministro Lewandowski, o ministro Gilmar, o ministro Bruno Dantas, o presidente Barroso sabe disso, sob a égide, a segurança jurídica é fundamental para se ancorar e para se demonstrar a necessidade dos investimentos. Tem dois pilares que nós não podemos nos afastar jamais, que é previsibilidade e segurança jurídica. O Rubens tanto fala sobre isso. Foram 11 blocos leiloados sob a égide de uma portaria interministerial da ministra, então, do Meio Ambiente, Isabela, e do ministro de Minas e Energia daquela época, que ancoraram os leilões desses blocos. Esses blocos foram pagos por esses, ganharam os leilões. E a única coisa que se dizia na portaria é que se dispensava a AAS, Avaliação Ambiental de Área Sedimentar, que é um pré-estudo que antecede a possibilidade do leilão. Essa AAS foi dispensada, a AGU agora já se manifestou sobre isso, ou seja, já disse que os leilões foram válidos, e o que nós queremos agora é, respeitando a sustentabilidade, Helder, respeitando rigorosamente, o governo Lula não transigirá na questão ambiental, é que a gente avance nas condicionantes colocadas pelo IBAMA e para que a Petrobras, uma empresa reconhecida internacionalmente por ser uma grande especialista em se explorar
petróleo e gás em águas profundas com segurança, possa fazer essa exploração de forma adequada e nós possamos aproveitar, inclusive, os recursos. É importante destacar, parte desses recursos vão para o Fundo Social, para a educação e para a saúde, mais uma vez, cumprindo o grande propósito de construir uma nação mais justa, a gente possa explorar essas riquezas e essas potencialidades sem nos afastar da sustentabilidade. Nós estamos vivendo um momento muito fértil, porque temos um grande líder e temos uma grande equipe que conversa entre si. O Brasil voltou a ter um diálogo permanente entre os ministérios, com os empresários, com a imprensa nacional e com o mundo. Muito obrigado, ministro. O senhor mencionou a Petrobras e eu queria fazer uma pergunta ao governador Helder Barbalho, porque anteontem ele participou de um evento no BNDES e disse que a Petrobras teria condições de financiar completamente a transição ecológica na Amazônia, que não era necessário, por exemplo, pedir recursos para petroleiras da Noruega. Eu queria que o senhor detalhasse como isso poderia ser feito e qual é essa transição, quanto custaria isso? Américo, boa tarde. Satisfação poder participar desse momento mediado por você. Cumprimentar a todos que me dão o privilégio de dividir esse espaço. Agradecer ao Grupo Esfera, a partir do João, da Camila, da Ana, o convite. E é importante o que disse o Alexandre de esclarecer a respeito do que está se discutindo. É fundamental que nós possamos ter clareza de que, em qualquer momento, é possível defender exploração de combustíveis fósseis se não estiverem absolutamente sob o aspecto da sustentabilidade e das garantias legais da preservação da legislação ambiental. Cada estado da Amazônia tem uma vocação. O petróleo não é a vocação do estado do Pará. A vocação que o estado do Pará escolhe para a sua transição econômica é floresta viva. É bioeconomia a partir de pesquisa, de ciência, de conhecimento, de inovação, para que floresta viva possa valer mais do que floresta morta, o que, lamentavelmente, hoje não é uma realidade. E isto acaba gerando um conflito econômico, um conflito ambiental e um conflito social. O que se discute neste momento é se é possível ou não conciliar a exploração petrolífera a 540 quilômetros da foz do Amazonas e se isto é sustentável, evitando eventuais danos ao meio ambiente. O que defendia 2 dias atrás, na própria Petrobras, é de que, ao invés de a Petrobras estar sendo reativa, apenas discutindo qual o modelo e quais as opções e possibilidades de matriz energética, que a Petrobras deve ajudar o Brasil na construção, seja da transição energética, o que já está fazendo, consequentemente da transição ecológica e da transição econômica. Apanhando particularmente na transição ecológica, nós temos clareza de que, neste momento, o Brasil vive uma página muito especial de se colocar definitivamente como protagonista da agenda ambiental e compreender de que a agenda ambiental posiciona o Brasil no protagonismo da diplomacia. Nós acabamos de ver aqui falar o ex-presidente Sarkozy, em que, de maneira muito sábia, ele pôde apontar de que nós não devemos buscar ser iguais, nós temos que valorizar as nossas diferenças. E o que difere o Brasil de outras potências globais? A pujança da sua economia, o consumo extraordinário de mais de 200 milhões de brasileiros, um território produtivo e uma condição climática que posiciona o Brasil como protagonista na segurança alimentar, mas abstraindo e não querendo minorar esses valorosos atributos, compreendo de que a floresta amazônica efetivamente é o que posiciona o Brasil num patamar de diferença. O que nós devemos fazer é: quais os mecanismos para transformar a floresta amazônica não apenas num símbolo do equilíbrio climático,
mas um indutor para a geração de empregos verdes e a conciliação para a preservação da floresta a partir da sua valoração. E o que eu pedi e tenho provocado, o Alexandre tem me ajudado nesta gestão, provocado é que a Petrobras pode ser, como potência da economia brasileira, pode ser uma grande indutora. E eu dei um exemplo. Hoje, um dos maiores financiadores do Fundo Amazônia, meu caro ministro Bruno Dantas, é a Noruega. A Noruega tem firmado com o governo brasileiro 3 bilhões de reais em financiamento para o Fundo Amazônia. E da onde vem o recurso que a Noruega aporta no Fundo Amazônia? Nas suas atividades petrolíferas, portanto, captação de combustíveis fósseis no mar da Noruega. Nós precisamos pedir recurso para a Noruega, tendo a Petrobras com os dividendos que tem distribuído e com a potência que a Petrobras representa para a nossa economia. Nós não podemos fazer disso a indução, e aí respondendo diretamente, com investimento em ciência, em tecnologia, em inovação, nós não conhecemos a nossa biodiversidade. Nós não conhecemos plenamente aquilo que a floresta viva pode produzir a nós. Quando eu incremento o conhecimento, eu incluo uma nova vocação para a Amazônia, a bioeconomia. A bioeconomia que deve ser sempre lida como sócio-bioeconomia, porque precisa envolver gente. Não adianta falar em floresta sem esquecer que nós temos 29 milhões de brasileiros que vivem em uma das regiões com maior complexidade social, que é a região amazônica. E quando nós temos estudos como o Plano Estadual de Bioeconomia, eles apontam alguns números que são importantes serem registrados. Hoje, a bioeconomia já gera 387 mil empregos na Amazônia. Diretamente, empregos diretos, 84 mil. Mas isto eu estou dizendo de uma atividade absolutamente incipiente, porque o Brasil não a explorou. Nós temos uma projeção, se hoje o PIB dos dias atuais são de 12 milhões de reais, nós estamos falando de uma projeção alicerçado no Plano Estadual de Bioeconomia, que até 2040, se nós investirmos em ciência, tecnologia e inovação, nós temos condições de exportar produtos de bioeconomia chegando a 120 bilhões de dólares. E aí eu estou falando de madeira que esteja fruto de manejo, e aí eu estou falando de cosmético, de fármacos, de produtos oriundos da floresta que permitirão a criação de empregos verdes. Mas não quero me ater apenas a isso. Gostaria de também provocar, porque acho que é muito importante, nós precisamos incentivar a economia de concessões de floresta para permanecer o estoque florestal. Nós estaremos lançando agora, na COP em Dubai, o primeiro plano de restauro do Brasil, porque se o Brasil não restaurar aquilo que está antropizado, o Brasil não cumprirá as suas metas de contribuição para a redução das emissões e para o equilíbrio, para não permitir que ultrapassemos 1,5 graus. Portanto, um conjunto de esforços que precisam de financiamento, seja do Fundo Amazônia, seja do Fundo do Clima, sejam de recursos diretos dos governos estaduais, sejam a mobilização da iniciativa privada. E aqui nós temos vários players que dialogam com a economia da Amazônia e que estão diversificando as suas atividades econômicas a partir de economias verdes, mas eu compreendo e tenho provocado isto no governo federal, de que a Petrobras deve ser proativa. Ao invés de responder o porquê deseja pesquisar a captura de petróleo a 540 quilômetros da foz do Amazonas, a Petrobras deve ver a Amazônia como um grande case de utilização de uma empresa que atua no setor energético com diversas matrizes, mas que lidera o processo de transformação para a transição ecológica sustentável e, acima de tudo, social e ambiental. Perfeito. Muito obrigado, governador. Eu queria retornar depois a essa questão de Petrobras, financiamento dessa transição ecológica e energética, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora Cécile Perrier, que é a vice-presidente executiva da ENGIE. A empresa está presente no Brasil já há 27 anos, está aumentando os seus investimentos
e vai aumentar muito operações em Curitiba e várias outras cidades. Eu gostaria de saber, isso obviamente é uma boa notícia e é uma profissão de fé no Brasil, investir no Brasil. Quais são as vantagens de se investir no Brasil e, crucialmente, quais são os desafios que o Brasil ainda precisa resolver para atrair esses investimentos maiores do exterior? Merci. Donc, effectivement, Engie, de fato, Engie é um parceiro no Brasil há mais de um quarto de século. É uma história antiga, com uma presença importante na área de energia, como disse o ministro. O Brasil é abençoado de Deus, é um país onde o mundo de tudo que é renovável existe. Por conseguinte, a empresa Engie faz parte dessas empresas que investiram no Brasil, produzem energia verde. Estamos presentes no Brasil, temos vários milhares de empregados, com 11, gigawatts de produção. Trata-se de hidroeletricidade, que é uma grande vantagem do Brasil, mas também energia eólica e solar. Há uma grande política de desenvolvimento dessas energias. Estamos presentes nas infraestruturas-chave, que é um novo modelo de produção, energia solar, que tem que ser conectada à zona de consumo. Temos que densificar a zona de produção elétrica, as linhas de transporte. É muito bem organizado no Brasil, com um regulador que se chama ANEEL, e outras, uma ótima qualificação técnica, tem abertura para as concorrências, para ter acesso ao melhor preço, com toda a segurança, para que esta rede de transporte seja aumentada. Temos 3.000 linhas elétricas, queremos ainda construir novas para participar de todas as escalas de trabalho. Estamos presentes, é uma característica de Engie na área de gás, porque o nosso modelo não é tudo elétrico, precisamos de todos os tipos de energia. O Brasil, com o gás, também é um protagonista importante, porque na produção de energia temos necessidade de produção de eletricidade a partir do gás, que dá flexibilidade à rede para contrabalançar a eventuais faltas. Então, também estamos trabalhando na área de gás no Brasil e estamos aumentando nossa rede do gás. Como sabem, temos uma forte diversidade no Brasil. Todos os nossos projetos realizamos, evidentemente, com preservação do meio ambiente, como foi dito. Por exemplo, 1/3 das nossas novas linhas elétricas, especialmente a linha Nova Estados, que passa pelo estado do Pará, atravessamos a floresta e vamos replantar, porque tivemos que abater árvores, e agora vamos replantar 4.000 árvores para compensar, para evitar todo tipo de, estamos, digamos, protegendo a nossa floresta e restaurando os biomas brasileiros. Trabalhamos com a comunidade local, mudamos e temos 5 ou 6 culturas ao lado das nossas centrais elétricas. Com as nossas unidades locais, insistimos muito nessas comunidades para que se apropriem de muitas coisas. Para nós, isso é um assunto importante. Estamos falando do Girão da Amazônia, que em matéria de acompanhamento e inserção, temos vários programas de acompanhamento. Estamos inscritos na política energética do Brasil e isto é para nós essencial para preservar a natureza e a biodiversidade. Minha próxima pergunta é para o Jeremy Oppenheim, que é cofundador da Systemic. O Brasil tem uma oportunidade de ouro neste momento, que é justamente essa transição ecológica, essa transição energética, por todo o potencial que o Brasil tem.
Mas como o Brasil pode, de fato, fazer essa transição e se beneficiar dela? O que precisa ser feito? So it's a great pleasure to be with everybody today, and we've had the immense privilege over the last year in working with many stakeholders in Brazil. Nós, de fato, trabalhamos no Brasil, trabalhamos com o governo, com empresas do setor privado para desenvolver um projeto de transição ecológica no Brasil. No âmago deste plano, Patrícia vai falar no âmago deste plano de transição, há uma ideia primordial, ideia que é que o mundo vai em direção a uma economia diferente, um horizonte de 10 a 20 anos, uma economia que será e terá mais energia limpa e a utilização de recursos sustentáveis. O Brasil está numa situação perfeita para ser ganhador nesta nova economia que vai acontecer nos 10 ou próximos 20 anos. Esta é a nossa ambição. Sabemos por que o Brasil está tão bem posicionado, porque o Brasil tem uma das energias limpas do mundo, como disse o ministro e o governador, e isto tem uma quantidade, o Brasil dispõe de uma quantidade enorme de recursos limpos, naturais, e isto contribui muito. Temos enormemente, um número enorme de investidores, de homens de negócio. Vocês estão aqui, então acreditamos que vocês que são responsáveis de grandes empresas, vocês serão extremamente criativos. Por conseguinte, nós olhamos o Brasil e passamos o nosso tempo trabalhando com empresas internacionais, com líderes políticos, e quando olhamos o Brasil, vemos tudo aquilo que existe em termos de do que o Brasil pode trazer, mesmo se na área de hidrogênio verde, estas possibilidades, elas são enormes. O Brasil está muito bem posicionado. Todos os setores que utilizam a energia, a siderurgia, por exemplo, tudo que utiliza muito de energia. O Brasil e todo mundo necessita de uma energia que é baseada em recursos limpos, sustentáveis, que isso nos tornará e tornará o Brasil um ótimo concorrência, será gerador de benefícios e lucros na economia. Quando se afirma isto, a tarefa consiste em passar da teoria, da observação, à prática. No trabalho que nós fizemos em maneira de plano de transição ecológica, sei que há outros aspectos e outras empresas que trabalham em infraestruturas, mas o que é essencial cada vez é lançar sinais claros, objetivos não apenas para o desenvolvimento desses recursos, mas para a melhora da sofisticação tecnológica e da produtividade. Uma coisa que o Brasil não quer fazer é ser deixado à beira da estrada com tudo isso, todas as vantagens que tem o Brasil. Na verdade, há pontos de vista que são complexos, há mercadorias e algumas bases que diria não seria a base da economia brasileira. Vocês têm um potencial enorme perante. O Brasil tem uma sorte imensa e haverá decisões complexas a adotar em matéria de transição. Claro, nós ouvimos falar hoje, mas há uma mensagem que eu gostaria de deixar aqui. O país que vai, nos próximos 10 ou 20 anos, ele vai, sem dúvida
acompanhar a mesma trajetória dos países que tiveram êxito nos últimos 10 ou 20 anos, e vocês se interessarão ao mercado de amanhã, mas não ao mercado de ontem, e vão aproveitar as vantagens concorrenciais, aumentando o conhecimento tecnológico, as oportunidades comerciais, especialmente para o Brasil hoje, numa economia limpa, na utilização sustentável dos seus recursos, inclusive minerais. E se o Brasil fizer isso corretamente, isso transformará a economia brasileira e tornar-se-á extremamente atrativa. Muito obrigada. Minha próxima pergunta para a senhora Brune Poisson. Agradecê-la por participar desse painel, em substituição à ministra, que teve um imprevisto de última hora, uma emergência. E eu queria fazer uma pergunta baseada na sua experiência no governo Macron, onde trabalhou com transição energética, e também a experiência na Assembleia Nacional Francesa, para fazer uma pergunta que interessa a todo mundo nesta sala, que é sobre o acordo de livre comércio entre a União Europeia e Mercosul. E um dos pontos que está travando esse acordo são demandas extras da União Europeia com relação ao que já tinha sido negociado em relação à proteção ambiental. Com a sua experiência no governo e na Assembleia Nacional, quais são as chances de a França realmente aceitar esse acordo? Sorry for putting you on the spot. Bonjour à toutes et à tous. Boa tarde a todas e a todos. Obrigado pela acolhida. Para mim e para a empresa onde eu trabalho hoje, me autoriza a dizer que eu não sou mais membro do governo e não sou mais eleita. Trabalho por um dos líderes, o líder em termos de operações e franquias de hotéis no Brasil. Não vou aqui, como não sou mais membro do governo, não vou responder em nome do governo francês, mas é essencial que as condições ambientais sejam reunidas e que possamos continuar, e estamos sempre trabalhando nesta direção, porque é uma das condições da criação de uma economia do século XXI. Jeremy falou, temos que continuar agindo nesta direção e tenho certeza que ambos os países estão trabalhando nisso. Esta é a minha resposta, espero que o senhor entenda por quê. Gostaria também de acrescentar para responder ao que disse o ministro e o governador, uma das razões pelas quais o Brasil é um país não apenas de futuro, mas de importância, de primeira importância para um grupo como o Grupo Accor, porque tem um mix energético com menos carbono que na maior parte do mundo. Esse exemplo para dizer a que ponto utilizar a força de tal país e acelerar esta passagem da economia do 20º século através de uma economia com menos carbono, respeitosa da biodiversidade, e sabemos o quanto isso é importante para o Brasil, permitirá ao Brasil de estar no âmago das trocas comerciais e ser uma potência que atrairá novos investimentos, como é o caso para a empresa Accor, onde eu trabalho, que tem 75 mil quartos de hotel no Brasil e tem muitos outros hotéis potenciais no pipeline, como a gente diz na França, estão sendo implementados. Estamos também damos muita importância à preservação da biodiversidade, mas vinculada às questões sociais. Somos um grande empregador e sabemos quanto é importante no Brasil trabalhamos com as autoridades locais para acelerar o elevador social, fazer com que as pessoas possam crescer, os empregados possam crescer respeitando o ambiente, as leis sociais.
o nosso grupo Accor soube demonstrar nos últimos anos, podem contar com a nossa parceria. Juntos podemos inventar a hotelaria de amanhã, não apenas viagem, turismo, como ele deve ser reinventado. Sabemos, é uma preocupação importante do Ministério do Turismo hoje, que tem como objetivo desenvolver os fluxos turísticos no Brasil, atrair ainda mais visitantes estrangeiros. Vamos trabalhar de mãos dadas. Somos a empresa de hotéis que somos muito comprometidas e respeitamos a redução das emissões de gás a efeito de estufa e podemos, então, reinventar toda uma linha de economia cuja importância é cada vez maior. Também a parte de restaurantes, de alimentação e tudo que é vinculado a viagens. Merci. Nosso tempo está acabando, mas eu tinha prometido voltar a falar da questão da transição ecológica e energética na Amazônia e a participação específica da Petrobras nesse processo. Ministro, a Petrobras deve se envolver nisso? Deve, de fato, arcar com a maior parte dessa conta? Me permita, Mauri, primeiro fazer uma observação, não é uma correção, apenas uma constatação. O Brasil é solo fértil para investimento, tem estabilidade política e social, sua democracia foi mais do que testada ano que vem com as afrontas que nós todos conhecemos, mas teve o Congresso Nacional que se manteve firme, o Supremo Tribunal Federal, ou seja, o Brasil é solo para investimentos, respeita contratos, tem uma regulação segura, e eu sou a testemunha viva de que, andando pelo mundo, estive em Goa com 46 ministros de energia do mundo inteiro, posso afirmar, ontem estive na Total Energy aqui, que anuncia mais de 500 bilhões de reais em investimento nos próximos 4 anos no Brasil, e aí vem a nossa pluralidade energética, metade disso em petróleo e gás e a outra metade em energia eólica, já que ela fez uma grande parceria com a Casa dos Ventos e está apostando muito em energias limpas e renováveis no Brasil. Ou seja, nós somos uma potência. Como que nós vamos ainda elevar essa potência ao cubo, espero, com a nossa relação diplomática altiva que vai ser exercida com maestria pelo presidente Lula, valorizando os países sul-globais na relação com os países industrializados. Nós já contribuímos exemplarmente com a questão da sustentabilidade, com a questão da salvaguarda do planeta. Como que nós vamos monetizar isso? Eu vi o Wesley Batista falando sobre os investimentos no Brasil e vejo isso nos investidores internacionais. Então, nós cresceremos, as condições estão colocadas para o Brasil crescer e receber investimentos vultuosos, tanto internacionais quanto nacionais. Que, com relação à Petrobras, eu disse em Nova York, a Petrobras e a Vale, como as duas maiores empresas do país, têm, lógico, pelas nossas potencialidades. Eu quero aqui destacar a potencialidade, por exemplo, nos biocombustíveis. Nós seremos para o mundo, na questão da descarbonização, e eu falava isso com a ministra de Energia, de Transição Energética da França ontem, no almoço, muito agradável e muito produtivo de trabalho, que nós seremos para o biocombustíveis, e aí o presidente Lula acabou de enviar ao Congresso Nacional um projeto que vai revolucionar os biocombustíveis no Brasil, criando mandato, ancorando investimentos para o diesel verde, criando mandato para a descarbonização do setor aéreo, tão esperado pelo mundo, porque nós investimos muito no etanol, e o subproduto do etanol, o Rubens sabe bem disso, é a vinhaça e a torta de filtro, que vão poder produzir o SAF, que é o combustível que vai descarbonizar o setor aéreo. Mas eu dizia que a Petrobras e a Vale devem ser as duas grandes âncoras da transição energética no Brasil, dando um exemplo para dentro da sua descarbonização, até pelas nossas potencialidades naturais, sem perder em nenhum momento o respeito à sua natureza jurídica e à sua governança. São empresas de capital aberto, são empresas que a todo tempo nós temos o direito de estar dialogando, mas sem passar a fronteira de sermos apenas formuladores de política pública e reguladores. O mercado tem que o Estado tem que ter mão firme para que
haja, inclusive com o cumprimento da Constituição e da lei das estatais, que essas empresas cumprirem, além dos seus compromissos com os acionistas, a sua função social, que é isso que o governador Helder destaca com tanta contundência e maestria e com tanta lucidez. Então, a Petrobras pode, sim, contribuir mais do que contribui com o país, pode contribuir com o desenvolvimento sustentável, e, em especial, em estados que têm a vocação que têm os estados do norte do país. E aqui eu quero fazer o registro do nosso reconhecimento pelo protagonismo do governador Helder na COP, que será um exemplo para o mundo e nos honrará muito. Muito obrigado, uma excelente discussão. Teríamos muito para conversar aqui ainda pela importância desse assunto, mas infelizmente nosso tempo está acabado. Eu queria agradecer muito a todos vocês. Muito obrigado. Alexandre Silveira, Bruno Poisson, Helder Barbalho, Jeremy Oppenheim, Cecil Preview e Américo Martins, muito obrigada.